Fala aí pessoal, tudo beleza? Então, agora a gente vai falar sobre umas configurações mais específicas dos analíticos voltados ali tudo para pessoas, tá bom? Se você deseja que a gente te explique de uma maneira muito mais específica ou quer conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções ou tudo aquilo que a Zions pode oferecer para você que é integrador, para você que é distribuidor, para você que trabalha nessa área de segurança, com condomínios, com mercado corporativo, provedores de internet também, então procurem a gente que a gente tem aqui todo esse tipo de informação, beleza? Então, vamos lá para a plataforma, vamos mostrar ali para vocês o que a gente consegue fazer. Pessoal, aqui nós temos camada de intrusão de pessoas, aglomeração, evasão, inatividade, permanência. Intrusão, eu já mostrei um pouquinho para vocês. Entro aqui na camada de aglomeração. Como é que funciona, pessoal, essa camada de aglomeração? Se você tiver aqui uma região que eu estou desenhando, inclusive aqui, ó, tá? Podem ser mais regiões, tá, gente? Aqui eu estou determinando que podem ser 2 pessoas no máximo. Como é que isso daqui funciona, César? Na verdade é o seguinte, se eu colocar 4 pessoas aqui, significa que se eu tiver 4 pessoas, tá tudo bem. Não vai disparar nenhum tipo de evento. No entanto, pessoal, se eu tiver 5 pessoas, ou seja, ultrapassou o limite, aí eu tenho essa camada de evento, de eventos, né, de alertas. E aí depois, em um outro momento, eu vou mostrar como é que essas funções, né, ou esses eventos chegam aí na plataforma. Aqui você consegue definir a similaridade, você consegue definir a agenda e as notificações. Agenda, de novo, você pode configurar múltiplos horários, tá? Para essa determinada câmera e esse determinado analítico. As notificações, você também consegue aqui criar todo um fluxo, né? Todo um sistema cadenciado para onde que vai chegar essa notificação. E, de novo, hoje nós enviamos essa notificação através de um grupo de WhatsApp, do Telegram, seja individual ou em grupo também. Enviamos para outras plataformas, que é o Gear, Money, ou temos um webhook para que você consiga também fazer essa integração sem nenhum problema, beleza? Na sequência, se você, de novo, quiser associar um dispositivo, né? Se tiver uma controladora IP e você quiser mandar essa informação para disparar um giroflex, disparar uma corneta, disparar uma sirene, você tem também ela aqui presente sem problema nenhum, gente. Beleza? Outra coisa, evasão de pessoas. Ah, César, eu tenho que ter aqui uma pessoa sempre. Se essa pessoa se ausentar por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos, por 5, por quanto tempo você desejar, aí que vai ser disparado esse evento. E esse evento, de novo, vai por aqueles meios de comunicação que eu já falei um pouquinho antes aqui nesse mesmo vídeo. A agenda, você também configura essa agenda. Como é que ela deve funcionar, como é que ela vai se estruturar. Notificações, ou seja, de novo, que é toda a camada do sistema de alerta. Ah, César, eu tenho um acorda porteiro. Quero colocar esse seu analítico aí, né? Será que o Handle tem esse analítico para poder atender isso? Vai ter. É evasão de posto ou é abandono de função. Consigo ter isso em uma fábrica, César? Consegue. Se você tem que ter pessoas né, em uma determinada área e que elas têm que estar lá trabalhando, você também consegue ter esse analítico sem problema nenhum. Beleza? E o acorda porteiro, o acorda vigia, você coloca aqui uma sirene, um giroflex, né? Então um sinal luminoso para que essa pessoa ali também possa voltar para o seu posto de comando. O outro recurso que nós temos, pessoal, é a inatividade. E pessoal, de novo, esse analítico ele é, por enquanto, uma forma de você evidenciar que uma pessoa ela ficou por um determinado momento, né? Ou seja, um determinado tempo parada. Só que na maior parte, com os clientes que nós já temos, os parceiros que nós já temos, esse analítico ele na maioria das vezes dispara que a pessoa dormiu, que a pessoa ficou no celular por um determinado tempo ou a pessoa simplesmente está assistindo um filme. Então isso acontece muito em guaritas ou em centrais de monitoramento, que às vezes você tem ali as pessoas trabalhando, mas elas se distraem e realmente acabam fazendo outras coisas que não são, ou que na verdade são fora do padrão.
E aí, esse analítico ele acaba entregando esse tipo de informação. E tudo isso é determinado pelo limiar de movimento. Então, o limiar de movimento ele é configurado para que a pessoa, por exemplo, se durante 5 minutos você quer que aquela pessoa, o movimento dela seja entre 0 e 10, significa que a pessoa vai estar pouco se movimentando. Vocês podem perceber que isso varia de 0 a 100, né? Mas se você colocar, por exemplo, de 0 a 10, significa que a pessoa, se ela ficar durante 5 minutos com pouco movimento, em que essas métricas a gente faz através dos próprios rastreadores que a gente coloca na própria pessoa, não de forma física, mas através da nossa IA, é dessa forma que a gente determina que a pessoa ficou ali parada, né? Parada. E aí a ação que ela está fazendo, aí não é a gente que determina. Na verdade, o analítico ele trabalha muito com base no movimento de execução das próprias juntas da pessoa. Beleza? Então é dessa forma que funciona esse tipo de analítico. De novo, você tem uma agenda, você tem a camada de notificações também. Outro analítico e o último voltado aqui para pessoas, permanência, tá? Então a permanência, pessoal, ele funciona como se fosse a perambulação que algumas outras empresas, inclusive, adotam, né? Então a gente adotou permanência, mas é como se fosse a mesma coisa. Então, se você colocar aqui uma área, né, uma região em que essa pessoa esteve durante muito tempo aqui nessa área, significa que a pessoa ela está numa determinada permanência ou é uma atividade às vezes suspeita, tá? Então a gente costuma dizer que esse analítico funciona dessa forma. De novo, uma agenda e toda com a camada de notificação aqui também e lembrando os dispositivos associados, beleza? Então, vocês viram aqui que nós estamos trouxemos aqui para vocês apresentando os analíticos voltados para pessoas e depois no próximo vídeo a gente vai mostrar isso para a parte de veículos e depois para a parte de objetos e animais, beleza? Então fica atento. Você aí que de repente está interessado ou está interessada, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários do vídeo, manda no nosso Instagram, @zionsvision, manda uma mensagem no nosso e-mail também, ou pelo nosso site, zionsvision.com ou .com.br. Entre em contato com a gente e nos chame para a gente poder apresentar a solução para vocês. Beleza? Um abraço.